Nesse vídeo, nós vamos conversar referente fraude no Simples Nacional. Como assim fraude no Simples Nacional? Existem pessoas, alguns profissionais aí, que estão fazendo apuração de imposto do Simples Nacional de forma inadequada. E elas passam isso para você como sendo um benefício, mas na verdade não é. Vem comigo? Oi pessoal, eu sou a Lu, especialista em escrituração fiscal dentro das empresas. Bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de pessoas que andam fazendo coisas aí que não devem fazer para você, que é optante do Simples Nacional. Eu vou contar para vocês uma história de um cliente, o que aconteceu agora recentemente. Há uns meses atrás, esse meu cliente ele recebeu uma notificação da Receita Federal dizendo para ele que ele não tinha declarado algumas receitas, alguns faturamentos, que a Receita cruzou esses dados e verificou ali que ele tinha declarado nas declarações dele valores inferior ao que realmente ele tinha faturado. Fomos verificar o que era, o que aconteceu. No passado, um contador chegou para ele e passou: olha, a gente consegue reduzir o teu imposto, né? Em vez de você pagar 24 mil de imposto, você vai pagar 8. Sei. Isso mesmo, pessoal. Em vez de 24, você vai pagar 8. É assim, passou o contrato, sentou com o cliente, conversou com ele. O meu cliente, ele não entende de tributação, ele não entende de escrituração fiscal, ele não entende de apuração de imposto. Ele entende de vender a mercadoria dele, ele entende do ramo que ele está acostumado a fazer e a lidar. O que aconteceu? Ele confiou nesse profissional, porque era alguém que estudou, era um profissional que estava fazendo as operações dentro da empresa dele. Então, por que não confiar nessa pessoa? Foi fazendo. Então, alguns meses ele foi reduzindo os impostos. O imposto que ele iria pagar lá, 20 mil, ele reduziu para 5, 17 mil, ele reduziu para 6 e assim foi indo. Até que aconteceram alguns problemas no meio do caminho, aí resolveu-se mudar de contador. A empresa mudou de contabilidade. Quando chegou nessa nova contabilidade, o contador orientou: olha, está tendo alguma coisa errada na tua apuração dos meses anteriores. Por quê? Nós vamos precisar retificar as apurações por causa dessa notificação que o cliente tinha recebido do faturamento declarado a menor. Porém, a contabilidade também constatou que existia um outro erro. E qual era esse erro? O cliente, ele vendia mercadoria normal, optante do Simples Nacional, ele pagava o tributo normal, ele não tinha nenhum benefício nas operações dele. Benefícios, quando eu quero dizer nas operações, é quando a empresa ela tem alguma situação de substituição tributária e na hora da apuração do imposto foi esquecido de segregar essas receitas, de separar. Quando você separa as receitas com substituição tributária, você paga menos imposto. Outra situação, às vezes tem mercadorias que são imunes, que têm imunidade tributária. Por exemplo, quando a gente faz uma exportação de mercadoria, temos imunidade tributária em alguns impostos. Temos imunidade tributária nos livros. Então, tem algumas mercadorias com esse benefício fiscal, entre outros. O que aconteceu? Foi constatado que na apuração desse meu cliente, de todos esses meses, esse profissional, ele ia lá e dizia que o ICMS dele era imune. É o quê? Que ele não tinha ICMS. O que acontecia? O valor do ICMS, para quem não sabe, para quem paga o Simples Nacional, vocês pagam uma alíquota cheia, uma alíquota lá, por exemplo, de 4%. Dentro desses 4% tem um percentualzinho de PIS, de COFINS, de imposto de renda e de ICMS. Então assim, é englobado vários produtos dentro de um único só, que é chamado
de DAS, do Simples Nacional. Então, todos esses percentuais, eles correspondem a uma pequena parcelinha que chega no montante de 4%. Dentro desses 4, ele tem que pagar o ICMS. Aí, o que acontecia? Esse profissional ia lá e colocava que ele não tinha ICMS. Então, em vez de ele pagar uma alíquota de 4%, ele pagava uma alíquota de 2%, porque a alíquota do ICMS acaba sendo uma das maiores alíquotas que tem dentro do Simples Nacional. E aí, rapaziada, vocês não sabem do problema que isso pode causar para o cliente? O passivo que essa empresa está tendo. Então, assim, o que aconteceu? Esse cliente, até agora, a Receita ainda não identificou essa questão da imunidade tributária. Mas eu vou dizer para vocês que a Receita tem 5 anos para fiscalizar esse cliente e para pegar essa divergência. Então, assim, o cliente tá como? Ele acendeu uma vela de 5 anos e ele tá lá rezando para que a Receita não cruze essas informações, senão ele vai ter um prejuízo daqueles, ele já está tendo um prejuízo, porque além dessa imunidade tributária que o contador colocava na apuração, ele também diminuía o faturamento. Então, assim, a empresa faturava 300 mil reais, ele ia lá na apuração do imposto e dizia que o cliente faturava 150. E assim, é uma questão tão lógica que dá para observar que realmente é uma fraude, que isso não é algo certo, porque observando as informações, a gente conseguia constatar assim, o valor da receita era 300.500 e 0,1 centavo no final. Aí ele ia lá e colocava assim, 150.300,01. Então ele deixava todos os números que tinham ali iguais, ele só mudava o númerozinho da frente, trocava de 3 para 1. Então é nítido a fraude. Que deselegante. Então, assim, olha só que situação mais perturbadora para esse empresário, porque imagina, ele quer fazer o certo, ele estava fazendo certo, porque ele estava pagando os impostos dele, tudo certinho, e aí vem essa pessoa, passa para ele, né, toda essa situação, falando que tá tudo ok, que é tudo certo. Acontece esse problema, ele recebe uma notificação onde ele tem que retificar todos esses períodos retroativos, gerando um débito a pagar. Ele pagou um imposto referente a um faturamento. Agora ele vai ter que recolher a diferença do imposto referente ao faturamento que ele não tinha declarado, que a Receita pegou. Isso gerou um débito de imposto para ele. E além de gerar esse débito, ele ainda gerou multa e juros. E a multa e os juros da Receita Federal é enorme. Para quem sabe, para quem já precisou pagar imposto atrasado, sabe que a correção é muito salgada. A gente está correndo atrás dos meios legais, estamos correndo atrás de questões jurídicas para tentar parcelar esses débitos. Você não consegue quitá-los porque você tem o teu débito do mês, daqui a pouco aparecem mais esses débitos, é necessário procurar um parcelamento. Só que os parcelamentos convencionais, principalmente para as empresas optantes do Simples, eles são muito limitados. São limitados à quantidade de parcelas e tem um juros imenso. Então, o que a gente fez? A gente procurou uma assessoria jurídica. Essa assessoria jurídica, ela está conseguindo parcelar esses débitos do meu cliente numa quantidade maior de parcelas, que hoje é 60 parcelas só que o Simples pode parcelar. Então, a gente está conseguindo aí parcelar em 145 vezes e nós conseguimos diminuir bastante as correções, multas, juros e correções monetárias. Então, essa assessoria está nos auxiliando, nos ajudando, porque o meu cliente, ele precisa de fluxo de caixa. Então, se ele tiver que pagar um valor enorme de parcela do Simples Nacional de 6, 7 mil reais, mais o Simples do mês, ele não tem fluxo de caixa para trabalhar. Estamos fazendo todo esse processo de parcelamento para ele. Uma outra situação, a gente está vendo agora com o advogado criminalista,
jornalista sobre essa situação da fraude. Chama a polícia, chama a polícia. A gente não pode deixar impune esse tipo de profissional que simplesmente faz as coisas erradas. Ele acaba, que manchando muitas vezes a imagem de profissionais que são decentes, de profissionais que estudaram muito tempo e executam suas tarefas de forma exemplar. Eu mesmo conheço muitos profissionais que trabalham de forma certinha. Quando eu trabalhava também no escritório de contabilidade, aconteceu um caso semelhante. A empresa era nosso cliente, ele já era há anos nosso cliente. E simplesmente ele estava lá numa festinha e encontrou um amigo que era contador, um contador autônomo, não tinha nem escritório, nada. E falou para ele, olha, você sabia que com o seu certificado digital eu consigo entrar lá no site do Simples Nacional e a gente consegue reduzir os seus impostos? É lista, tudo certinho, tudo ok. O que acontece? Esse mexeu lá na tributação do IPI, não foi do ICMS. Eu fechava o imposto desse cliente, mandava a guia para ele. Quando chegava lá na empresa, esse contador tinha ensinado a secretária a entrar dentro do site da Receita, a alterar a apuração do imposto. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Então o que acontecia? Ela ia lá, alterava, tirava o IPI desse cliente, que não poderia ser tirado, não existia nada na legislação para que isentasse ele de pagar o IPI, mas ela ia lá, através da orientação dessa pessoa, tirava o IPI e modificava a guia do imposto. O que aconteceu? Chegava para a contabilidade lançar isso, não fechava as apurações, porque dentro do sistema, através do faturamento, nós tínhamos um número, e quando chegava a guia do pagamento era outro, então a gente não conseguia fazer a conciliação dessas informações. E aí a gente entrou em contato com o cliente e simplesmente assim, a gente teve que entregar esse cliente, porque dessa forma nós não íamos trabalhar com ele. Como era um escritório muito honesto, a gente não podia correr o risco de manchar aqueles profissionais por causa de uma empresa que não quis nem saber se aquilo ali era certo ou não. Ele quis saber momentaneamente de colocar o dinheiro no bolso. Só que ele está criando um passivo na empresa dele e até uma situação criminal, porque isso é fraude. Então, fraude, sonegação de imposto, isso é crime. Então, cuide, empresas, cuide, empresário, para não cair no conto da carochinha, como se vocês fossem pagar menos imposto assim, do dia para a noite. De uma hora para outra você simplesmente, vou reduzir meu imposto, pago 20 mil, vou pagar 5. Não é assim que funcionam as coisas nessa área tributária, em toda essa parte de escrituração fiscal. Então, fica bem de olho aberto. Uma dica que eu dou: sempre que alguém vier com essas situações, seja escritório de assessoria jurídica, seja contador, ou seja apenas um amigo que soube de outra pessoa, peça para que ele traga o embasamento legal, a legislação, da onde ele tirou essa situação, e sente com o seu contador e sente com mais pessoas para poder discutir sobre isso e realmente definir se vai fazer ou não, porque depois no bolso vai ficar muito caro. Se vocês gostaram desse vídeo, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não esqueçam de deixar ali o seu joinha e também, muito importante, deixem os seus comentários e deixem sugestões para próximos vídeos. É muito importante porque nos próximos vídeos a gente pode estar tirando talvez as dúvidas de você que está aí atrás. Até o próximo vídeo. Tchau!